Graça e paz, povo de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu te coloco aqui para tirar o brilho, né? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui mais uma segunda-feira. Graças a Deus pelo que Ele tem feito. Já passamos por 3 aulas. Então vamos começar hoje a nossa 4ª aula, que provavelmente vai ser dividida em 2 aulas. É um conteúdo mais extenso e a gente quer ficar naquela proposta de um vídeo de 20 minutos, 15 a 20 minutos. Tá certo? Então essa aula provavelmente seja dividida em 2 partes. Tá certo? Parte agora e parte na semana que vem. Tá bom? Então fica com a gente. Nossa aula de hoje é a 4ª aula. Então você já conhece como funciona. Deixa eu virar para cá um pouquinho. Vamos agradecer a Deus nessa manhã. Ele está recebendo esse vídeo agora, 8 horas da manhã. Tá certo? Está sendo disponibilizado para você esse vídeo. Então eu queria que você fizesse bom proveito desse material, querido. Esse material, ele, como nós temos falado, o intuito não é formar teólogos, não é formar grandes teólogos, mas te ajudar a se tornar um grande teólogo, te ajudar a se tornar um grande pensador da Bíblia, a um grande pensador da palavra de Deus, a um homem ou uma mulher que venha trazer ideias, venha desenvolver ideias sobre o reino de Deus. Você, mulher que está nos assistindo, você sabia que a teologia ela é um universo amplamente masculino? Então me ajuda você, mulher que está assistindo aqui, minha irmã que está assistindo, me ajuda a se tornar uma grande teóloga, uma grande pensadora da palavra de Deus, uma grande criadora de ideias, né, de pensamentos teológicos que venham desenvolver pessoas, tá bom? Então, fica com a gente, essa é a aula 4. Vamos voltar aqui para a nossa telinha, vamos passar aqui, como você já sabe, o intuito dessa escola, o propósito Efésios 4:14, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Vamos para a próxima tela. A história da igreja. Esse é o assunto que nós vamos abordar nessa aula, tá certo? Então é uma aula um pouco extensa, nós vamos passar por alguns períodos, e aí eu não sei te dizer ainda em que momento nós vamos parar, mas quando o vídeo tiver mais ou menos 15, 20 minutos, a gente para e dá continuidade na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Compreendendo o que Deus fez até aqui, até o dia de hoje. O que Deus fez na igreja? O que a igreja tem se tornado? Essa é uma grande pergunta para esse tempo. Se somos relevantes como igreja, se como igreja, teologicamente, estamos entendendo, obedecendo e cumprindo a vontade de Deus. Então, essa é uma grande pergunta que nós temos que fazer todos os dias como igreja do Senhor. Então, vamos lá. Por que é importante conhecer a igreja? Deixa eu tirar aqui minha câmera aqui, para ver se fica melhor para vocês. Mas eu estou aqui, como você já sabe, eu nunca saio daqui, tá bom? Então vamos lá. Por que é importante conhecer a história? Primeiro, eu preciso compreender o desenrolar do propósito eterno de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus tem um propósito. E eu preciso entender qual é esse propósito. Eu preciso compreender o que é que Deus está querendo fazer e falar através de nós para o seu povo. Segunda coisa, nós precisamos ser encorajados pelo que Deus já fez e sabendo que Ele pode fazer de novo. Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e amanhã, mas Deus pode fazer novamente o que Ele já fez, inclusive na sua vida, inclusive em você. Você que pode ter passado por uma crise de fé, você que pode ter passado por uma situação complicada, Deus pode reativar em você aquilo que Ele já fez. Terceira coisa, entender os princípios, entender os principais aspectos que levou a igreja até onde ela se encontra hoje. A igreja chegou aqui. E como ela chegou aqui? Por que ela chegou aqui? O que é que aconteceu no caminho para que a igreja chegasse como está chegando? Então eu preciso entender esses aspectos que nos trouxe até aqui. A quarta coisa, reavaliar nossa postura como corpo de Cristo em nosso tempo. Eu acho que isso é fundamental para esse tempo, querido. A igreja ela tem perdido relevância nesse tempo. Somos igreja,
as igrejas cada vez, estrutura que eu estou falando, né? CNPJ, cada vez crescem mais, cada vez nascem mais igrejas, mas como cristãos, como igreja de Cristo, como postura, como corpo de Cristo, o que nós temos feito nesse tempo? Nós precisamos reavaliar nossa postura. Temos sido relevantes, temos anunciado o Evangelho, temos sido aquilo que o Senhor nos entregou para ser. Então, isso é uma pergunta relevante. E quinto ponto, precisamos entender um panorama histórico. Está diretamente ligado com um panorama escatológico. História e escatologia precisam caminhar juntos, né? A escatologia já está escrita, irmãos. Apocalipse já foi escrito, é a escatologia. Então, Apocalipse já está lá dizendo. Agora, a nossa história está caminhando paralela a Apocalipse ou nós estamos indo em outra direção? Por exemplo, nós estamos querendo fugir do milênio, né? Existem tantos assuntos que poderíamos abordar em outras aulas sobre se o nosso propósito histórico, né? Se a nossa história está ligada com a escatologia, ou se nós estamos fugindo dela, né? Então isso é de extrema importância, tá certo? Vamos voltar com a câmera aqui, vamos passar para o próximo slide, vamos ter que ensinar com a câmera, então fica com a gente até o final, né? Como eu te falei, essa aula talvez seja dividida em duas partes, e a intenção é isso, é tornar cada vez mais dinâmico, é fazer como se essa aula estivesse sendo online nesse momento, tá certo? Então, para que isso seja mais dinâmico, a gente deixa até os erros, deixa até tudo que está acontecendo para tentar te trazer o mais para perto possível. Tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Os 6 grandes períodos. Tá? A teologia dividiu a igreja, ou o período da igreja, em 6 grandes períodos. A história da igreja em 6 grandes períodos. Tá? É o primeiro deles, o período apostólico, né? Que é conhecido como Pentecostes, que vai até o ano 100 depois de Cristo. Tá? DC é depois de Cristo, AC é antes de Cristo. Tá certo? Isso é em português. Em inglês tem outra formatação. Tá? Que mais? O segundo período foi a igreja perseguida, que é o que aconteceu com a igreja do ano 100 até o ano 313, né? No ano 300 e pouquinho teve o Concílio de Nicéia, né? Então já temos um Concílio de Nicéia, desculpa. Tivemos o Concílio de Nicéia no ano 300 e pouquinho. Nós tivemos o Concílio de Jerusalém, né? Que foi lá em Atos 15. E aqui em 315, 320, nós temos o Concílio de Nicéia. Então temos depois a Igreja Imperial, tá certo? A Igreja Imperial, que vai de 313 até 476 depois de Cristo. Temos a Igreja Medieval, que vai de 476 a 1453. A próxima é a Reforma Protestante, e aí você vai conhecer a história de Lutero, você vai conhecer a história de alguns homens que nasceram ou se levantaram nesse tempo para trazer um entendimento de Deus sobre aquilo que ele estava dizendo, que foi a Reforma. Temos o cristianismo moderno, que vai de 1648 depois de Cristo até o início do século XX. Tá? E temos agora o que alguns chamam como o sétimo período, o movimento pentecostal. Tá? Ele não está classificado ainda, mas muitos identificam como o sétimo período. O cristianismo moderno já ficou para trás e nasceu o movimento pentecostal. Tá certo? E já existe um novo movimento que já vem depois do pentecostalismo, tá certo? Que aí depois a gente fala também sobre ele. Então, esses são os 6 grandes períodos, ou os 7 períodos, se a gente levar em consideração o movimento pentecostal. Tá certo? Então, vamos voltar aqui, trazendo aqui minha câmera de volta para você nos ver. Vamos lá. Período apostólico, que é o primeiro período, né? O período apostólico, ele acontece, né? É chamado como Pentecostes também, até o ano 100 depois de Cristo. Você sabe que Pentecostes
está narrado lá em Atos capítulo 2. Então, ali veio o derramar do Espírito Santo sobre os irmãos que ali estavam, e ali começa um período, que é o período apostólico, onde os apóstolos começam a trazer diretivas, a trazer direções, a trazer condutas para que a igreja de Cristo ela se comportasse, como deveria se comportar. Então ali acontecem as primeiras conversões e movimentos de evangelização, primeiramente entre os judeus, né? O movimento começa ali em Jerusalém, no Pentecostes, ali no discurso de Pedro, mais milhares de pessoas, mais de 5 mil homens se convertem. E depois nós vemos esse evangelho se espalhando depois para os gentios, né? Através da vida de Paulo, através de Timóteo, enfim, de homens que ministraram para esse tempo. E aí o evangelho ele alcançou conversões fora dos judeus. A segunda coisa que aconteceu foi o desenvolvimento da vida comunitária na igreja. Você lembra que em Atos 2 diz que tinham tudo comum, né? Nada tinham como para si próprio, mas tinham tudo comum, repartiam de tudo e permaneciam na doutrina dos apóstolos, estavam ali reunidos. Então ali desenvolveu a vida comunitária da igreja, tá? Foi a vida comunitária da igreja. O terceiro ponto foi a ênfase na atuação dos apóstolos na vida da igreja. Né? Os apóstolos tiveram mais ênfase na atuação. Até então, Cristo direcionava, Cristo posicionava os apóstolos, e com a morte e ressurreição de Cristo, a igreja, os apóstolos precisam tomar a posse daquilo que foi entregue para eles. Como eu e você, precisamos tomar posse daquilo que foi entregue para nós. Então, depois teve o surgimento da administração eclesiástica. Né? Com o crescimento das igrejas, com as igrejas sendo formadas, começou a se levantar homens, presbíteros, diáconos, homens que estariam tomando conta, estariam à frente das igrejas, bispos. Então começou a administração propriamente eclesiástica. A outra coisa foi o fortalecimento da igreja de Jerusalém. Né? A igreja de Jerusalém se fortaleceu, ela cresceu, ela enviou missionários para o mundo inteiro, né? Para trazer a expansão da igreja. Durante 2 ou 3 anos, as missões eram limitadas aos judeus. Nesse período, durante 2 ou 3 anos, apenas os judeus faziam as missões. Tá certo? Só uma curiosidade, aproveitando, trazendo a curiosidade antes da hora, porque como essa aula vai ser dividida, nós vamos deixar a curiosidade do final para a próxima aula. Então, deixa eu te contar logo a curiosidade de hoje. Você sabia que Lucas, ele é o único escritor da Bíblia, não judeu, não hebreu, é o único escritor da Bíblia que foge do povo de Deus. Foi Lucas, tá certo? Lucas, ele era grego, então, fugiu agora a cidade Antioquia. Lucas era da cidade de Antioquia, era grego. Então, ele é o único escritor, tá, da Bíblia que é não judeu, tá bom? Vamos continuar. Então, essa é a curiosidade de hoje. Caráter da pregação de Pedro e dos apóstolos nesse período. O caráter messiânico de Jesus, a ressurreição e a segunda vinda. Se você pegar, por exemplo, o discurso de Pedro, né, o discurso de Pedro logo após o Pentecostes, e as pregações que vieram logo depois disso, o discurso era Jesus como Messias e a necessidade da urgência da volta de Jesus. Parecia que Jesus iria voltar a qualquer momento. Né? Jesus estava no assunto, trazendo o que ele tinha feito como homem, a ressurreição dele e a segunda vinda de Jesus, que abordava esse assunto com muita frequência. Mais um ponto que aconteceu no período apostólico era que as multidões se achegando à igreja. Né? Nós já lemos, inclusive, em vários cultos, que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, muitas pessoas estavam se achegando à igreja, a igreja estava crescendo, a igreja estava fervendo, né? Experimentando de um crescimento sobrenatural.
E a outra coisa que acontece nesse período é a conversão de muitos sacerdotes. Muitos sacerdotes judeus, eles se converteram ao cristianismo. Então eles deixaram o judaísmo e seguiram o cristianismo. Então isso são características, são coisas que aconteceram nesse período apostólico, que é do nascimento de Jesus, né? Nascimento, crucificação, morte, ressurreição, e vai até o período 100 depois de Cristo. Tá certo? Próximo slide. Continuando no período apostólico, também acontece o seguinte: vem o primeiro mártir, que é Estevão, lá em Atos 7, 54 a 60. Você vai conhecer a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja desse período, tá bom? Com a morte de Estevão, houve uma dissolução da igreja de Jerusalém. Os cristãos procuravam segurança, espalhando-se pela Palestina, levando o evangelho. Você lembra que Cristo disse que ide por todo mundo pregai o evangelho. Jesus depois disse em Atos: fique aqui até que do alto venha o Espírito. E disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. O que aconteceu? Os cristãos, né, a gente até reclamou comigo que um desses vídeos eu falei cristãos. Os cristãos dessa época, nesse período, como a igreja crescia, eles estavam deixando de obedecer o ide de Cristo. Lembra que Cristo falou que eles seriam testemunhas dele? Então o que acontece? Com a morte de Estevão, a igreja, as pessoas, os irmãos começaram a ter medo, queriam segurança. Então, para ter segurança, eles começam a se afastar cada vez mais de Jerusalém. Eles vão para outros locais, vão para a Palestina, vão para outros locais espalhando o evangelho. Então o que acontece? O ide de Jesus começa a acontecer. Então entende, irmãos, às vezes o ide de Jesus é causado por uma dor, é causado por um medo. O ide de Jesus é causado por uma circunstância adversa. Então o que nós não podemos deixar de fazer é o ide de Jesus. Isso nós não podemos fazer. O que mais aconteceu? O concílio de Jerusalém, a abertura do cristianismo para os gentios. Né? Como nós falamos em Atos, acontece o concílio de Jerusalém, e aí o cristianismo ele foi aberto para os gentios. Foi determinado o que deveria ser pregado para os gentios, o que deveria ser observado para os gentios. O evangelho chega à Antioquia da Síria. Né? Então, Síria era uma nação forte, uma nação grande, e Antioquia ele era uma cidade, e o evangelho chega lá, começa a se espalhar cada vez mais. O que mais acontece nesse período? A conversão de Saulo. Saulo se converte, Atos capítulo 9, você vai ver a conversão de Saulo. O que mais acontece nesse período? Onde a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos. Então, o Novo Testamento, quase todos os livros foram escritos nesse período, tá certo? Logicamente os evangelhos, o próprio Atos, algumas cartas de Paulo, então foram escritas nesse período. O que mais acontece? Início das perseguições. Né? As pessoas começam a fugir. Você sabe que João ele foi levado para a ilha de Pátimos. Você sabe que Paulo aconteceu com Paulo nesse período, foi perseguido, foi preso, inclusive morto posteriormente. Né? E no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, acontece um grande evento que é marcado na história, que é quando Nero coloca fogo em Roma e culpa os cristãos. Né? Nero, você conhece que o governador Nero, ele era um pouco problemático, psicologicamente falando. Inclusive, mais uma curiosidade, existe um aplicativo que ele serve, antigamente, não, hoje não se usa mais, ele era usado para gravar CD. E quando se usava gravar CD, a gente usava a expressão queimar o CD. Vamos queimar o CD? Ou seja, o CD era virgem e o CD ele ia ser queimado, ia ser gravado com as informações. E o nome desse aplicativo chamava-se Nero, né? Em homenagem ou trazendo à memória o que Nero fez em Roma, tá? Tocou fogo em Roma, queimou Roma. Então, mais uma curiosidade, esse aplicativo se chamava Nero. Isso acontece no dia 18 de julho
de 64 depois de Cristo. Então Nero, ele queima Roma e Roma passa por um outro período que é onde os cristãos foram ainda mais perseguidos, porque Nero os culpou. Amém? Vamos continuar? Vamos continuar. E aí, depois do período apostólico, que vai até 100 depois de Cristo, nós temos a igreja perseguida. Deixa eu só tirar a câmera aqui para você poder ler melhor. A igreja perseguida vem de 100 depois de Cristo até 313 depois de Cristo. Ah, nossa live já está com 20 minutos, queridos. Então nós vamos terminar esse período e nós vamos parar aqui a nossa aula e continuamos na próxima aula, tá? Então a igreja perseguida, ela vai de 100 a 313 depois de Cristo. É onde a igreja enfrenta dois grandes problemas. Nesse período surgiram dois grandes problemas para a igreja enfrentar. O primeiro problema era o problema externo, que eram as perseguições e a luta pela sobrevivência física. Nesse período foi o período onde houve mais perseguição aos cristãos. E o outro problema que eles tiveram que enfrentar foi o problema interno. Qual eram os problemas internos? As heresias. Era a luta pela sobrevivência da pureza da doutrina, né? Então tinha uma luta externa, que era sobreviver fisicamente pela perseguição, e a luta interna era não permitir que o evangelho de Cristo, né, as boas novas do Senhor, elas sofressem heresias. Então havia essa luta para que a pureza da doutrina permanecesse. Quais eram os motivos das perseguições? Primeira coisa, o conflito com o judaísmo. O judaísmo se achava legal e o cristianismo seria ilegal. Então havia esse conflito com o judaísmo. A segunda coisa, adoração a Cristo e adoração a César. Cristo era adorado quando Roma dizia que César era que devia ser adorado. Então isso era mais um motivo de perseguição. A terceira coisa, eles não se alistavam ao exército por não viverem na violência. Então os cristãos não se alistavam no exército. Mais uma curiosidade para você entender, para você saber. Você sabia que os testemunhas de Jeová, eles por direito, eles não precisam se alistar? Nenhum testemunha de Jeová, ele é obrigado a se alistar quando completa 18 anos no serviço militar. Você sabia disso? Olha aí, mais uma curiosidade bíblica. Quarto ponto, eles eram acusados de incesto e de canibalismo. Eles levam os judeus, né, não convertidos, eles inventavam histórias dizendo que os cristãos, eles eram canibalistas, eram canibais e provocavam incesto. Você sabe o que é incesto? Incesto é o pai que casa com a filha, o pai que tem relação sexual com a filha, a mãe que tem relação sexual com o filho, o irmão que tem relação sexual com a irmã. Isso é incesto, tá certo? Os cristãos defendiam a igualdade social. Eles eram acusados de niveladores da raça humana. Os cristãos defendiam a igualdade social. Lembra que em Atos capítulo 2, eles tinham tudo em comum, viviam com a mesma coisa, todos eles traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. Então eles tinham esse entendimento, que deveria haver igualdade social. Quando a sociedade daquele tempo havia os ricos e os miseráveis. E o sexto ponto era a ameaça para as classes que viviam do paganismo. Muitas pessoas naquela época, principalmente na Grécia, nos outros povos, sem ser os judeus, os judeus sempre foram monoteístas, tinham apenas um Deus. Já os gregos, eles eram politeístas, eles tinham ídolos pagãos. Inclusive os judeus, durante algum tempo, eles aderiram às culturas pagãs. Você vai ver isso lá em Reis, você vai ver ídolos sendo levantados para Baal, Astarote, você vai ver vários ídolos sendo adorados em Israel, por exemplo, na época dos reis. Inclusive Salomão foi um desses reis que adorou a vários deuses na sua velhice. Tá? Salomão é uma história à parte, que a gente pode conversar com ele um outro dia. Então, as pessoas que eram pagãs, elas não queriam os cristãos, porque os ídolos eram destruídos, tinha os videntes que ganhavam dinheiro. Tanto é que em uma das cartas de Paulo, você vai ver que vários videntes se converteram e queimaram seus livros em praça pública. Os bruxos, os videntes,
Eles queimaram seus livros de magia, os magos, em praça pública. E o Paulo diz que o valor desses livros era um valor absurdo. Ou seja, houve uma conversão tão genuína dessas pessoas que eles queimaram tudo aquilo que era contrário à fé que agora eles estavam professando. Amém? Então vamos falar aqui, para a gente terminar, temos o surgimento das heresias, as consequências, e aí terminamos aqui, tá bom? Para a gente não ficar com um vídeo muito grande. Surgimento das heresias. Quais foram os motivos do surgimento das heresias? A primeira coisa era que os novos convertidos que vieram do legalismo judaico ou filosofia grega. Então, o cara se convertia ao cristianismo, mas ele vinha de um legalismo judaico. Tanto é que você vê Paulo discutindo muito sobre isso, sobre a ressurreição. Você vê Paulo discutindo sobre situações onde havia um legalismo judaico muito forte. E havia também a filosofia grega. Né? Você lembra que Paulo ele fez uma pregação no local onde tinha ao Deus desconhecido. Paulo usou, né? Era um local onde havia estátuas a vários deuses. Inclusive tem a história que narra quem era esse Deus desconhecido. E eu posso te contar depois também. Tá bom? Me lembra, né? Manda depois nos WhatsApps. Pastor, lembra aí que você ficou de contar aquela história. Lembra aí que você ficou de contar aquela história. Manda aí para mim que eu conto. Tem uma história específica de onde nasceu o Deus desconhecido na Grécia, da qual Paulo pregou para pregar a Cristo. A segunda coisa era fazer o cristianismo parecer intelectualmente respeitável a classes altas. Né? Então, eles queriam dizer que o cristianismo só era para a classe alta. Os pobres, os que não tinham condição financeira, não deveriam receber o cristianismo. Então, é mais uma heresia. E aí nasce os ebionitas. Quem eram os ebionitas? Eles acreditavam que não havia salvação fora do cumprimento da lei de Moisés e da circuncisão. Então eram os ebionitas. Eles achavam que a salvação só acontecia no cumprimento da lei de Moisés e na circuncisão. Eles ignoravam os ensinos de Paulo. E também nasceu o gnosticismo. Né? Nasceu nessa época o gnosticismo, que é o conhecimento como Deus. Nasceu o dualismo grego, que é o espiritual bom versus material ruim. O dualismo dizia que é impossível ter um espiritual bom e conviver com coisas ruins. Deus era o conhecimento, a sabedoria, a intelectualidade. Cristo não podia ter sido homem. Aí nasceu o docetismo, né? Que Cristo não poderia ter sido homem. E os salvos eram a elite conhecedora da sabedoria. Os salvos eram salvos pelo que conheciam e não por professarem a Cristo Jesus. Então muitas heresias nasceram nesse período. E quais foram as consequências disso? Para a gente terminar com 30 minutos, mais ou menos. Primeira, a divisão da igreja. A igreja se dividiu, ocidental e oriental. A segunda coisa, a necessidade de liderança forte para abolir ou para conduzir as heresias. Por isso que Paulo escreve cartas, às vezes, de correção. Né? Como você vê, 1 Coríntios, 2 Coríntios, são cartas de correção de um desvio da igreja. Surgimento dos concílios para estabelecer-se a verdade a partir dos escritos sagrados. Como nós falamos, Atos capítulo 15, nasce o concílio de Jerusalém para trazer realmente, estabelecer uma verdade a partir dos escritos sagrados. Surgimento da Igreja Católica. A Igreja Católica nasce nesse período, uma igreja universal, igrejas ligadas formalmente com o mesmo credo, forma de governo e um cânon em comum. Né? A Igreja Católica nasce para ser uma igreja universal, uma igreja que nós podemos também trazer para outro momento, mais uma outra curiosidade. Anota aí para depois tu me lembrar. É uma igreja que trouxe muito simbolismo de várias outras religiões. Você sabia disso? Deu sol, a roupa do sacerdote, alguns símbolos da Igreja Católica, o batismo. Então, muitas coisas que a Igreja Católica aderiu foram trazidas de outras religiões que já existiam naquela época. Amém, queridos? Então, vamos parar por aqui. Eu vou só trazer minha câmera de volta para tentar aqui colocar aqui o nosso último slide, para que a gente possa depois voltar
de onde a gente parou, tá certo? Então, provavelmente sejam mais do que 2 aulas, sejam 2 ou 3 aulas, tá certo? Então, para terminar a aula de hoje, fica aqui o último recado de você poder ser um colaborador dessa escola, tá certo? Você pode fotografar esse QR Code que está na tela, ou você pode pegar esse e-mail que está aí e se tornar um colaborador dessa escola. Você colabora para que a gente possa comprar livros, para que a gente possa comprar equipamentos melhores, nos estruturar melhor, tá bom? Como escola. E também você me abençoa a minha casa financeiramente com essa oferta, tá bom? Glória a Deus. Então, deixa eu voltar para cá novamente. Então, fotografa aí o QR Code. Você já conhece aí o QR Code, já conhece o e-mail, escoladoreino.me@gmail.com, e torne um colaborador. Eu tenho certeza que a tua colaboração vai multiplicar tanto para a minha vida, como para o ministério, para essa escola, como também vai devolver como bênção para a sua vida. Glória a Deus. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Na próxima aula nós continuamos. E talvez nós tenhamos uma segunda e terceira aula para terminarmos esse assunto. Tá bom? Fica com Deus. Beijo no coração. Grande abraço. Deixa eu só voltar para cá, para o primeiro slide, para que a gente possa terminar essa aula da forma que começamos. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Eu não estou conseguindo voltar. Estou conseguindo voltar? Vou conseguir voltar. Estou quase chegando lá. Vamos orar então enquanto isso, irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Te agradecer, Senhor Deus, pelo que tem feito nas nossas vidas. Abençoa, Pai amado, essa semana que inicia. Abençoa cada um dos meus irmãos. Dá a eles, Pai amado, graça e sabedoria para interpretar e entender a Tua palavra e se tornarem grandes teólogos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Fica com Deus. Beijo no coração e até a próxima. Em nome de Jesus.